Jesus e a oração no monte. A busca pela comunhão com Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 23, encontramos um episódio marcante do ministério de Jesus, que nos ensina sobre a importância da oração e a necessidade de buscar a Deus em todos os momentos. E logo, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Esses versículos podem parecer simples à primeira vista, mas carregam profundas lições para a vida cristã. Eles mostram o equilíbrio perfeito entre o serviço ao próximo e a busca pela intimidade com Deus. Para compreender melhor esse trecho, é importante olhar para o que aconteceu antes dele. No mesmo capítulo 14 do Evangelho de Mateus, Jesus realizou um dos milagres mais conhecidos: a multiplicação dos pães e dos peixes. Com apenas 5 pães e 2 peixes, ele alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Após esse grande milagre, o povo certamente estava maravilhado e desejava permanecer perto de Jesus. Alguns até poderiam vê-lo como um líder político, alguém que poderia libertá-los do domínio romano. No entanto, Jesus não buscava reconhecimento humano nem glória terrena. Ele compreendia que sua missão era espiritual e, por isso, priorizou a oração. Após despedir a multidão e enviar seus discípulos para atravessar o mar da Galileia, ele subiu ao monte para orar. Esse detalhe é significativo. Jesus acabara de realizar um milagre grandioso e, em vez de permanecer no meio do povo, escolheu um momento de solitude para estar com o Pai. Isso nos ensina que, mesmo após grandes conquistas, ainda precisamos da comunhão com Deus. A oração não é apenas um recurso para os momentos difíceis, mas deve ser um hábito constante na vida de quem deseja viver segundo a vontade do Senhor. Esse trecho da Escritura traz ensinamentos preciosos para aqueles que desejam fortalecer sua fé e sua caminhada com Deus. Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, tinha uma vida de oração intensa. Ele não orava apenas em momentos de necessidade, mas fazia disso uma prática regular. Ele entendia que a oração era essencial para manter sua comunhão com o Pai e para cumprir sua missão. Se o próprio Cristo precisava desse tempo de oração, quanto mais nós. Muitas vezes, as pessoas deixam a oração em segundo plano, buscando a Deus apenas quando enfrentam dificuldades. No entanto, Jesus nos ensina que a oração deve ser um estilo de vida, algo essencial para todo cristão. Outro ponto importante dessa passagem é que Jesus se afastou da multidão para orar. Ele subiu ao monte, um lugar tranquilo e isolado, onde poderia se concentrar totalmente em sua comunhão com Deus. Isso nos ensina que, para termos um relacionamento profundo com o Senhor, precisamos de momentos de recolhimento e silêncio. O mundo de hoje está cheio de distrações. Celulares, redes sociais, compromissos e preocupações diárias podem nos afastar da presença de Deus. Separar um tempo para estar a sós com Deus, longe das distrações, é fundamental para fortalecer nossa fé e receber direção para nossa vida. Jesus passou o dia inteiro ensinando e realizando milagres. Ele estava exausto fisicamente, mas, em vez de descansar imediatamente, escolheu orar. Isso mostra que o fortalecimento espiritual é tão importante quanto o trabalho no reino de Deus. Muitas pessoas se dedicam ao serviço na igreja, ajudam os necessitados e pregam a palavra, mas acabam se esquecendo de buscar a Deus em oração. Esse desequilíbrio pode levar ao desgaste espiritual e até mesmo à frieza na fé. A oração não deve ser substituída pelo ativismo religioso. Servir a Deus é importante,
Mas buscar sua presença em oração é essencial para manter o coração alinhado com sua vontade. Logo após esse momento de oração, Jesus encontra seus discípulos em meio a uma tempestade no mar. Ele vai ao encontro deles, caminhando sobre as águas, mostrando seu poder e trazendo paz em meio ao caos. Essa sequência de eventos nos ensina que a oração nos prepara para enfrentar as tempestades da vida. Jesus sabia que seus discípulos passariam por dificuldades naquela travessia, e ele se fortaleceu espiritualmente antes de ir ao encontro deles. Da mesma forma, quando buscamos a Deus em oração, recebemos força para enfrentar os desafios da vida. A oração não apenas nos aproxima de Deus, mas também nos dá a paz e a confiança necessárias para seguir em frente, mesmo em meio às dificuldades. A passagem de Mateus 14, versículos 22 a 23, nos ensina que a oração deve ser uma prioridade em nossas vidas. Jesus nos dá o exemplo de que, independentemente das circunstâncias, devemos buscar momentos de comunhão com Deus. Aprendemos que a oração deve ser um hábito constante, não apenas nos momentos de crise. Requer um tempo de recolhimento e silêncio para ouvir a voz de Deus. Deve estar em equilíbrio com o serviço ao Senhor para evitar o desgaste espiritual. Nos prepara para enfrentar os desafios e tempestades da vida com fé e confiança. Que essa mensagem sirva como um convite para que todos desenvolvam uma vida de oração sincera e constante, buscando a presença de Deus não apenas quando precisam de algo, mas como um relacionamento diário e profundo com o Pai Celestial. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo ensinamento de Jesus sobre a importância da oração. Ajuda-nos a priorizar a comunhão contigo, mesmo em meio às ocupações da vida. Ensina-nos a buscar-te, não apenas em tempos de dificuldade, mas todos os dias, com um coração sincero. Dá-nos sabedoria para encontrar momentos de recolhimento e silêncio, onde possamos ouvir tua voz e fortalecer nossa fé. Fortalece-nos para enfrentar os desafios que surgem no caminho e ajuda-nos a confiar que tu estás sempre presente, mesmo nas tempestades da vida. Que nosso relacionamento contigo seja profundo e verdadeiro e que possamos viver segundo tua vontade. Obrigado pelo teu amor e cuidado constantes. Em nome de Jesus, amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.